Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Francisco e esse é o canal Jardim em Vasos. Como vocês estão? Tudo bem? Espero, meu desejo é que todos estejam em paz. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre essa beleza aqui, ó. Orquídea Phalaenopsis. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ela. Eu fui no mercado, vi e não resisti. Aí eu comprei o meu presente, olha lá. Olha lá o meu presente, ó. Tá vendo? Tá assim, ó. Tá pensando que só... Hoje o comércio está inovando. Tá sabendo que homens também estão cada vez mais gostando de plantas. Então também estão parabenizando o Dia dos Pais, né? Para que compre uma orquídea, um arranjinho. Tava com o plástico aqui que eu cheguei em casa, já tirei, porque voltou a fazer calor, mesmo estando na sombra, aquilo vai sufocar. Então vamos falar sobre essa belezura aqui. Vamos pegar a colinha. Orquídea Phalaenopsis. Nome grego, né? Mas não é grego no sentido daquela brincadeira que fala, não, tá falando em grego, não. Tá falando em grego mesmo. Apesar de que o português, como é grande parte é derivado do grego e do latim, nós falamos normalmente grego. Mas em português, ela foi aportuguesada, vamos falar assim. Como nós estamos no Brasil, eu gosto às vezes até de usar abrasileirado. Phalaenopsis. Quando for postar, eu coloco os dois nomes lá. Ela é da família Orchidaceae, origem sudoeste asiático, mais na Filipinas, mas é de toda ali do sudoeste. Elas são plantas epífitas, que crescem em troncos de árvores, e também rupícolas, que crescem em rochas sombreadas, na beira de cascatas, corredeiras, desde que sejam sombreadas. O nome, esse nome em grego, Phalaenopsis, o significado é latinizado, né, que veio para a América Latina toda, parecido com mariposa, porque é phalaina, que é parecido, e opsis, mariposa, ou borboleta. Por isso, os nomes populares de orquídea borboleta, orquídea mariposa, porque olha lá. Vamos ver para pegar bem certinho aqui uma flor. Olha lá. Parece com uma mariposa, uma borboleta em voo. E também orquídea boca, porque o miolinho dela lá parece com uma boquinha. Mas eu vou, às vezes não tá dando para pegar certinho, eu coloco a foto, quando eu for colocar, eu coloco a foto da flor, quando eu for postar, quando eu for editar. É uma das variedades mais populares do mundo. Por quê? Além de ser perene, bem tratada e bem cuidada, né, em tudo, local, adubação, rega, né, ela pode durar até 30, 40 anos. Nossa, tem orquídea para... Eu vou deste mundo, pela minha idade hoje, eu vou deste mundo, se for bem cuidado, e essa daqui vai ficar aí, como herança. E é de fácil cultivo, por isso. É de fácil cultivo, então por isso que é uma das mais populares do mundo.
As suas folhas, elas são folhas largas. Olha lá, elas são folhas largas. Vou mostrar uma outra aqui, ó. Ó a largura dessa flor. É que eu joguei água nessa hoje e pegou um pouquinho de poeira. Ó a largura das folhas. Essa daqui é a mini. Mas assim como outras plantas, que nem a coroa de Cristo, a suculenta coroa de Cristo, o mini não significa que ela não vai crescer, a planta não vai crescer praticamente, muitas vezes até do tamanho da outra, não. As flores são menores. Quando fala mini, gigante, é relacionado ao tamanho das flores. E as folhas, elas são tonalidade verde oliva, ó, bem firme, bem lustrosa, brilhosa. Lustrosa não é o termo certo. Normalmente, eu vou tirar daqui desse. Normalmente, elas vão caindo as folhas mais velhas. Por quê? Para que vai ficando 3, no máximo 4 pares de folhas para que saiam as novas. Então, normalmente, elas, as mais velhas, as maiores, elas secam por si só. E se você não tirar, ela cai. É melhor deixar cair, porque ela já cai e já cicatriza o local, porque conforme ela vai secando, ela cicatriza o local. As flores têm diversas cores. Eu tenho ali branca, eu tenho ali, se não me engano, azul, é porque elas estão fechadas agora, e eu comprei essa. Ela é um mesclado, né? Ela tem outra, não é uma cor só, né? Ela é mesclada. E essas flores pode durar várias vezes, várias semanas, às vezes até meses, 2, 3 meses. E elas podem florescer também 2 ou até 3 vezes no ano, mas nas estações mais quentes. A minha agora está saindo do inverno, elas começou a florescer. Ela começou a florescer. E elas são em hastes florais longas. Hastes florais bem. Essa daqui ainda tá menor, mas tem. Olha essa daqui como tá a haste floral dela, ó. Eu peguei ela para falar sobre não cortar ou cortar a haste floral. E aí a gente pergunta, eu já postei um vídeo aqui falando sobre cortar ou não cortar. Corta ou não? Olha essa daqui. Eu não cortei a haste floral dela. Ó aonde? Essa outra haste floral aqui, ela foi secando por si só, vem secando. Então, quando ela chegou nesse tamanho aqui, estava seca até aqui, aí eu cortei. Para que ela não ficasse roubando nutriente, né? Aí eu cortei. Essa daqui, ela começou a secar e eu cortei lá em cima. Olha isso daqui, ó. Saiu uma outra haste floral aqui. E ela pode sair, a gente chama cakes, também de mudas. De repente ela sai uma nova mudinha ali. Ela não sai a haste floral, mas sai uma nova mudinha aqui. Aí você está fazendo uma nova muda. Ah, vocês notem que tem as raízes aéreas aqui, ó. Essas raízes aqui não devem ser cortadas, a não ser essa daqui feriu aqui por algum motivo, ó. Depois eu vou fazer a decapitação dela e vou retirar, porque ela pode dar fungo aqui, apesar que ela já está secando e cicatrizando. As regas. Depende do clima, aonde você vive, e também a época do ano. Então tem que regar quando o substrato aqui, eu reguei hoje. Quando o substrato está praticamente seco. Não deixar esturricar também, porque ela começa a sentir. Mas quando o substrato está
praticamente seco. Então, é muito difícil falar, rega uma vez por semana, rega 2 vezes por semana, rega 3 vezes por semana. Em todos os vídeos meus, eu falo, depende de onde você mora. Você tem que prestar atenção no substrato. No início, dá uma olhadinha, que nesse daqui é mais fácil, até do dedômetro, né? É mais fácil bem lá assim, porque às vezes você põe só aqui, coloca só aqui. Aqui já tá seco, mas lá tá úmido ainda lá dentro. Então é melhor, depois você, pela sua experiência com aquela planta, você vai... outra coisa. Evitar deixar, principalmente no anoitecer, as axilas com acúmulo de água, que pode dar fungo. Axila é esses entroncamentos aqui, ó. Tá vendo? Vamos falar assim, sovaco mesmo da planta, aonde sai ali. Então evitar. Então por isso que é bom molhar de manhãzinha, porque a água dali, ao anoitecer, já evaporou. A iluminação. Lembra que eu falei? Em troncos de árvores, epífitas e rupícolas, em rochas mais sombreadas e que recebe essa umidade, né, de cascata, de beira de rio. Então, ela não deve ser mantida no sol, tem que ser na sombra. Essas minhas, eu tinha ela nesse espaço onde eu estou aqui, com um sombrite. Aí eu resolvi tudo, colocar suculentas, cactos, eu fui aumentando, eu tirei a sombrite. Eu levei ela lá para frente, aonde é uma cobertura de alumínio. Ela não se deu bem lá. Aí depois eu vou mostrar onde essa daqui vai ficar, trouxe ali. Começaram a florescer, que tem várias, agora começando a sua floração também. Ali, o que acontece? Depois eu vou mostrar, pega o solzinho da manhã. E nessa época de inverno, ela praticamente nem pega, porque muda, né? A terra muda, então o sol onde ele nasce muda, mas pega o solzinho da manhã. Na época do verão, porque na época do verão aqui, por exemplo, em janeiro, aqui 5h20, 5h30 já tinha sol. Só que quando ele sai de cima das casas aqui, dos vizinhos, ele começa a pegar ali em torno, vamos falar, em torno de 6 horas. Só que 7 horas já não tem mais. E elas gostaram desse ambiente. Então, se tiver sol, tem que ser só esse pontinho mesmo. As folhas, se começarem a amarelar, é excesso de sol. Agora, se começar a aparecer uns pontos marrons, uns anéis, em forma, né, círculos, né, vai crescendo, avermelhados, é fungo. Aí você tem que pesquisar o tratamento que você vai dar. Eu tenho aqui falando já de fungicida que você mesmo pode fazer em casa com água oxigenada, que serve para todo tipo de planta, tá? Isso no início. Então, como elas são epífitas, podem ser cultivadas em vasos. Eu prefiro esses vasos plástico, e eu furo, já, além dos furos aqui, eu furo aqui porque saem raízes por aqui, eu furo bem ele, bem furado, porque os vasos, por exemplo, de barro, que compra para orquídea, o que acontece? Eles, percebam que eles são tudo furados, então eu furo esses aqui também, porque sai raiz por aqui. Eu prefiro esses por ser leves. E como fica na sombra, ele não vai esquentar. Claro, se você estiver no sol, deve-se dar preferência a toda planta que você tem no sol. Você tem que, se você usa de plástico, PVC, alguma coisa assim, você vai ter que regar mais vezes. Se você usa de barro, você tem que prestar atenção. Se o de barro está puxando muita umidade, mas está mantendo o substrato bem, então você tem que prestar muita atenção. Em árvores, você pode plantar no tronco da árvore lá,
No início você amarra ela, coloca algum substrato ali, esfagno, e amarra para ficar até as raízes, né? As orquídeas não são parasitas, hein? Elas não roubam seiva das árvores. Elas usam elas só como hospedeiro. As raízes dela pegam nutrientes do ar, né? Ou troncos mortos. Um tronco de árvore seco, você planta. Usava-se muito antigamente aquelas, vamos falar, tábuas, né, de xaxim, que é proibido há muito tempo, mas tem umas de coco, de coqueiro, né, que é feito das fibras de coco, também pode ser usado. Eu gosto de vasos. E o substrato, eu uso o substrato para orquídea à base de chip de coco. Eu compro uns que tem chip de coco e ali dentro tem um pouco também de casca de pinos. Só que a casca de pinos, como sabemos, ela vai se dissolvendo e vai formando, vamos falar, como se fosse uma terra. Como o vaso é bem furado, você vai regando, ela vai caindo no chão, né? Depois de muito tempo, né? Então, tem um aqui que eu já tinha guardado, eu dei uma umedecida nele, né, para ficar mais fácil trabalhar. Depois eu vou mostrar para vocês. Muitos cultivam em pedra brita. Pedra brita, acho que número 1, se não me engano, porque tem que ser pequena. Só que eu nunca fiz essa experiência. Um dia eu posso até fazer, mas eu nunca fiz porque o vaso fica pesado. Fica pesado. E mesmo no chip de coco, para manter um pouquinho a umidade, coloca um pouquinho de esfagno. Esse esfagno aqui, ó, que é para manter um pouquinho a umidade. Você mistura ali, vai colocando no chip e coloca um pouco de esfagno. Depois vocês procuram fazer o transplante dela, porque os produtores botam muitas vezes uma espuma, aquilo lá vai apodrecer as raízes. Vai apodrecer as raízes. Por quê? Vai ficar lá no garden ou vai ficar no mercado. Então, sabe, eles regam de outro jeito. A adubação. Você compra o adubo e segue a recomendação do tempo de adubar. Eu tenho esse adubo aqui, ó. É a mesma concentração que eu uso nas rosas do deserto, na primavera, em outros que dá flor. Por quê? O nitrogênio, 4. O fósforo, 14. E o potássio, 8. Porque se você quiser, se você vai colocar numa samambaia, você coloca o 10, 10, 10, o nitrogênio você pode erguer, porque não vai dar flor. Você quer ela com bastante ramos e tal. Mas quando dá flor, você tem que abaixar o nitrogênio e erguer o fósforo. Por quê? Porque senão inibe a floração. Inibe a floração. Então, e abaixar um pouco, não muito, o potássio. O potássio. Então, o fósforo que vai fazer a floração. E aí, como o nitrogênio inibe, você abaixa. Você abaixa. Esse daqui, o da rosa do deserto, eu uso pó. Esse daqui para orquídeas, eu uso granulado. Ó, granulado. Então ele... Ah, mas por que tem cores diferentes? Devido às cores do produto. E esse daqui é mineral, então é natural. Né? Ele não é feito em laboratório. E aí, o que eu faço? Você pode tanto colocar aqui em cima, conforme você vai regando, ele vai dissolvendo e vai liberando, como você pode colocar dentro desses potinhos aqui, ó, coloca num cantinho, fura tudo os potinhos lá, isso aqui é tampa de amaciante. Coloca, você não precisa, se não quiser, não precisa nem fazer a trouxinha para colocar aqui. Aí você coloca ele aqui, conforme você vai regando,
ele vai se dissolvendo e vai liberando. Ele demora para dissolver. Por isso que você pode colocar uma quantidade maior aqui, não tem problema nenhum. Porque esses adubos são de liberação lenta. Conforme você vai, ao contrário do pó, né? Conforme, por isso que na rosa do deserto em pó, por exemplo, a cada 21 dias, uma vez por mês, eu coloco, né? A quantidade ali recomendada para o tamanho do vaso. Mas aqui, como eu coloco o granulado, que ele é liberação lenta, ele vai dissolvendo a bolinha, ele vai ficando as bolinhas cada vez menor. Então, como as bolinhas não vai passar ali no substrato, você coloca um pouquinho por cima assim, vai regando, mas você pode usar esse daqui, ó. Nesse daqui eu vou colocar esse daqui num cantinho. E aí as raízes vão tirando, recebendo aqueles nutrientes e vão embora. Agora eu vou mudar um pouquinho o celular. Sempre olha a recomendação. Esse daqui tá nesse frasco aqui, porque eu comprei em um saquinho plástico. Então eu coloquei aqui. Mas como ele é liberação lenta, e é só na orquídea, nas primaveras que eu coloco sempre por cima, eu sei. Quando não tiver mais ali na orquídea que eu preciso colocar, é o tempo de eu colocar na primavera também. Agora, por exemplo, aqueles que eu tenho um outro adubo que eu uso na samambaia e tudo, é 1 ano. Então você tem que marcar, você tem que seguir a recomendação do fabricante. Esse daqui, ó, você pode colocar porque você está vendo se tem ou se não tem o adubo. E como você coloca se você coloca naquele potinho, você não precisa. Agora, quando seguir outra, você pode colocar mais coisas no potinho. Você não vai colocar muito, porque, né, pode até pegar intempéries do ar. Mas aqui, por exemplo, ó, é uma colherinha de café aqui por cima. Mas é melhor aqui que você tá vendo. Ou fazer as trouxinhas, né? Faz a trouxinha com TNT, amarra, coloca num cantinho ali. Nunca coloca do lado do tronco, por exemplo. Nunca coloca aqui. Coloca meio longinho das raízes, porque as raízes vão buscar, conforme vai cair água, vai dissolvendo esse adubo, vai cair na água. Você pode fazer a trouxinha, colocar lá, ou fazer a trouxinha e colocar num lugar desse. Quando terminar a coxinha, a trouxinha, aliás, que tiver sem adubo, você refaz. Bom? Agora eu vou regular o celular ali. Então vamos lá. Deixa eu tirar essa daqui. Então vamos lá. Aqui eu já coloquei um pouquinho aqui. Vou tirar ela aqui com cuidado, porque às vezes, ó como já estava isso aqui, ó. Como já estava secando, porque estrangulou a raiz aqui, ó. Estrangulou a raiz aqui, ela começou a secar. Então não vou, senão tem vez que precisa até, é igual a rosa do deserto, precisa cortar o vasinho para você não quebrar a raiz dela, que pode apodrecer depois. Como ela já tá, ó, eu vou tirar. Olha como já tá isso aqui, ó. Tá vendo? Ó, isso aqui, ó, já significa que a raiz está secando. Olha lá. Significa que a raiz está secando. Tá vendo? Ó. Significa que a raiz está secando. Não é muito certo correto, né? Você fazer isso daqui com a unha, tá? Que a sua unha pode estar contaminada. Ó, essa daqui seca, ó. Ó. Já esterilizei. Dá uma cortada só na parte que tá seca.
Aqui não precisa. Você sempre coloca ela nessa posição, com esse lado da orquídea para cá, tá? Com esse lado e a da floração, porque esse daqui é a frente da orquídea. Esse daqui é a frente da orquídea. Aí você coloca ela aí. Coloca um pouquinho de esfagno para segurar um pouco a umidade, tá? Aí, ó. Não precisa colocar muito, não. Ó. Tá vendo? Coloca um pouquinho de esfagno. Porque se você colocar muito, você podia trabalhar também com vermiculita, mas como a vermiculita são bolinhas, a não ser que você consiga, né, achar no mercado uma vermiculita quase do tamanho do chip de coco, né? Porque a vermiculita ela vai reter a umidade. E aí coloca um pouquinho. Aí eu vou colocar aqui, ó, o potinho com adubo. Aí você coloca aqui no cantinho e deixa ele assim, ó. Porque quando você for, olha lá, quando você for regar, você rega ela, mas joga a água aqui dentro do potinho. Se quiser, você pode colocar um pouquinho de chip de coco em cima, que não tem problema nenhum. E o que eu faço aqui? Toda planta, você não deve deixar ela solta, porque ela corre o risco de quebrar a raiz, ela vai ficar... Se dá um ventinho, ela fica... Apesar que ela ficou firme, mas se dá um ventinho, o que eu faço? Um palito, você passa ele aqui. Eu estou passando entre... Está segurando a haste aqui. Eu faço isso aqui, faço aquele da Rosa do Deserto, quem quiser aí ver. Eu esqueci de passar antes de completar ali. Eu não estava conseguindo ver porque é da folha. Aí, eu deixo ele aí. Se você quiser, você quebra o excesso aqui, ó. Com cuidado para não... Pode pôr aí porque é madeira. Você pode colocar um plástico. O que desses que nem vareta de, como fala, de pipa. Mas eu prefiro esse daqui porque depois ele vai apodrecer lá. Você não precisa tirar ele aqui. Quando você puxar ele aqui, ele vai sair só a ponta. Não é que você não precisa tirar. Quando você puxar ele aqui, vai sair só a ponta, porque lá tá podre. Então, para não ferir as raízes. Como eu umedeci esse substrato para ficar mais fácil para trabalhar com ele, para ele preencher bem, eu não vou regar agora. Tá? Eu não vou regar agora. Então aí, mais uma para coleção. Eu vou mostrar agora ali para vocês aonde ela fica. Aí, ó, elas ficam aqui, ó. Tá vendo? Essa tá começando a florada de novo. Essa daqui está começando. Essa daqui e acho que essa daqui. Essa daqui tem esse daqui. E tá nascendo outra ali, ó. Tá vendo o pontinho ali, ó? E dali é outra haste floral.
Não são raízes, não. Essas raízes aqui que eu falo, ó. Como eu mexi nela, ela quebrou ali, mas eu vou deixar ela secar por si só, que ela vai secando e cicatrizando. Elas pegam nutrientes do ar. Elas pegam nutrientes do ar, essas raízes aéreas. Então você não deve cortar as raízes aéreas. Aquela lá eu vou colocar aqui no cantinho, para ela não pegar nada de sol. Né? O que eu falei é o seguinte: aqui o sol vem daqui. Aí o que acontece? Agora no inverno ele começa a passar aqui, agora ele já está passando aqui. Ó. E no verão ele começa a passar nesse sentido aqui. Ó. No verão não, agora entrou na primavera ele já vai passar, cada vez mais para lá ele vai passar nesse sentido. Então ele pega o solzinho só da manhãzinha aqui. Ó. Ele pega o solzinho só da manhãzinha. Tipo 1 hora, 40 minutos. Então, falar em nopes. Orquídea borboleta, orquídea mariposa, orquídea boca. Esse foi mais um vídeo. Se inscreva no canal, curte o vídeo, compartilha, assista o vídeo inteiro. Transplante de uma orquídea phalaenopsis. E agora, fica com a chamada do meu netinho. Que todos tenham os dias abençoados. Fiquem todos com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo do canal Jardim em Vasos. Se inscreve no canal para ficar legal. Se inscreve no canal para ficar legal.